Olá, meu nome é Thiago. Estarei realizando o curso de STM32 Armor Cortex-M como programar. Nessa primeira aula vamos falar sobre a família STM32 e a linha ou profile Armor Cortex-M. Bom, os microcontroladores da fabricante ST Microelectronics são agrupados em famílias divididas, conforme pode ser visto aqui nessa tela, divididas em High Performance, Mainstream, Ultra Low Power e Wireless. Nesse curso, estaremos focando aqui principalmente na família High Performance e Mainstream, dentre os quais destacamos os seguintes. A família STM32 é composta de microcontroladores ARM Cortex-M de 32 bits, sendo que na família Mainstream, que é uma categoria inferior à High Performance, eu destaco aqui o STM32G4. O STM32G4 ele possui um clock de até 170 MHz, é baseado em um ARM Cortex M4, possui aí um desempenho de 569 Core Mark. Enquanto que na família High Performance, nós temos aqui a categoria F4, H5, H7 e N6 em destaque. Conforme você pode ver aqui nessa tabela, temos vários microcontroladores disponíveis, todos baseados em ARM Cortex-M. Na família High Performance, os mais utilizados comumente são STM32F4. Possui aqui um Core Mark de 608, frequência que podem chegar até 130 MHz, baseado em Cortex M4, enquanto que na família H7 são baseados em Cortex M7 ou podem utilizar Dual Core, que possui um Cortex M7 e um Cortex M4. A frequência do máxima é de 600 MHz para o Single Core Cortex M7 ou pode chegar até 480 MHz de um Cortex M7, de um Dual Core, de um Cortex M7 com o Cortex M4 em até 240 MHz, atingindo o desempenho máximo de 3.347 Core Mark. Então podemos ver aqui que a diferença de um H7 com 3.347 é bem superior aos 608 do Cortex M4 do STM32F4. Entretanto, esse valor de 600 já é um valor bastante expressivo aqui para a maioria das atividades que o microcontrolador desempenha, das aplicações. Os novos microcontroladores são baseados em Cortex M33. Então temos aqui o STM32H5, possui um Core Mark de 1023 máximo e a frequência de operação de até 250 MHz. Além dessa nova família, temos ainda a versão ainda mais nova, que é recém-lançada do STM32N6, microcontrolador baseado em ARM Cortex M55, podendo chegar até 800 MHz, single core, né? E possui um core mark aqui de 3, performance de 3.360. Os microcontroladores que eu recomendo aí para quem for seguir o curso, eu vou estar mostrando depois o microcontrolador que será utilizado, mas eu destaquei aqui o G4, STM32G4, o F4, o H5, o H7. Essas quatro famílias aqui são as que eu destaco. Então, dando um zoom aqui na família STM32G4, temos aqui ao lado uma outra tabela. Na família STM32G4, nós temos aqui são diversos microcontroladores baseados nessa família, que são divididos novamente, né, subdivididos aqui em STM32G4X1, STM32G4X3 ou STM32G4X4. Este X aqui ele pode variar entre diversos microcontroladores. Por exemplo, você poderia ter STM32 G431, G421 e etc. Então são a infinidade de microcontroladores da ST Microelectronics disponíveis, dentre os quais eu destaco aqui embaixo dois microcontroladores em particular que são facilmente adquiridos a baixo custo: o STM32G431CB. Esse microcontrolador ele possui aqui 128 KB de memória flash e 32 KB de memória RAM. O STM32G474CE
já possui 512 KB de flash e 128 de RAM. Essa família STM32G4 ela possui bastante integração de periféricos do tipo analógico. Por exemplo, o STM32G431, que seria o Access Line, a família mais simplificada, a versão mais simplificada, já possui três conversor analógico digital, possui quatro DAC e etc. Enquanto que a família G474, que é a mais sofisticada da linha, High Resolution, possui até cinco conversores analógicos digitais, periférico, né? Possui até sete conversor digital para analógico de 12 bits também. Dentre outros, amplificador operacional, ultrafast, comparador ultrafast, são sete. Então, são microcontroladores voltados aí para uma rica aplicação aí voltada para a parte de periféricos analógicos, que veremos posteriormente ao longo do curso com a placa que será utilizada. Além da família G4, eu destaco também aqui ao lado a STM32F4, que é bastante utilizada pelo pessoal aí na internet, podendo chegar até 180 MHz, já é a família considerada aqui pela ST de High Performance. Eu considero particularmente aqui o G4, que é um Cortex M4 170 MHz, também High Performance, né? Mas a própria ST aí classifica ela como mainstream. Então, dando um zoom aqui no STM32F4, que está na tabela aqui ao lado, podemos ver já os modelos disponíveis, que é um Cortex STM32F4, um Cortex M4 de até 180 MHz. Dentre os quais aqui eu destaco para vocês o STM32F411, que é bastante popular, baixo custo, facilmente encontrado pela internet, frequência máxima de 100 MHz, sendo que ele possui memória flash que varia de 256 até 512 e memória RAM de 128 KB. Então ele já possui bastante memória RAM e flash disponível. Outra família que eu destaco aqui de STM32F4 é o F405, o F407, o F446. São facilmente também encontrados pela internet, principalmente o F405 e o F446. O F405 chega a 168 MHz, possui memória flash de 512 até 1024 KB. Geralmente você encontra na internet ele com memória flash de 1024. Possui memória RAM de 1 kg, 192 kilobytes, ou seja, ele possui já 1 megabyte de memória flash e 192 de RAM. Enquanto o F446, que roda 180 MHz, geralmente você encontra ele na internet de 512 kilobytes, então dá 0,5 megabytes e 128 kilobytes de RAM. Embora ele seja mais rápido, né, a gente tem aqui uma redução de aproximadamente metade da memória flash, que também já é uma quantidade bem grande, conforme nós veremos aí no curso. Dá e sobra para muitas aplicações que não exigem aí processamento gráfico, né, que não vão trabalhar com display e tal. O foco desse curso aqui vai ser baseado no novo microcontrolador STM32H5, que é um ARM Cortex M33. Digamos assim, recém-lançado, né, uns 2 anos atrás aí, enquanto o F4 já está há bom tempo no mercado, né, possui um bom desempenho. Porém, eu vou focar aqui nessa família que é um Cortex M33. Veremos depois as diferenças entre o Cortex M4 e o Cortex M33, quando formos falar sobre o profile ou linha de ARM Cortex-M. Aqui em cima temos a tabela do STM32H5, microcontroladores disponíveis no momento. Então começamos aqui, é um gráfico, né? Parte inferior aqui esquerda, ele parte aí de 128
kilobytes de memória flash com 32 kilobytes de memória RAM, podendo chegar até 2 megabytes de memória flash e 640 kilobytes de memória RAM. O STM32H03 ele tem 128 kilobytes de memória flash e 32 kilobytes de memória RAM. Aqui embaixo podemos ver os vários packages, encapsulamento aqui do microcontrolador. Comumente a gente encontra pela internet o LQFP48, o LQFP64, o UFQNFPN48 também é facilmente encontrado, e o LQFP100 também geralmente é facilmente encontrado. Então, focando aqui nessa família de LQFP48 ou UFQNFPN48, nós temos aqui o STM32H03CB. Então eu destaco aqui o STM325303CB, que é facilmente encontrado pela internet. Então ele vai ter 128 kilobytes de memória flash e 32 kilobytes de memória RAM. Outro, outro que eu destaco aqui é o STM32H562RG. Ele possui já 1 megabyte de memória flash e 640 kilobytes de memória RAM. Então ele aqui é um LQFP64, ou pode vir um que geralmente na internet a gente vai encontrar como LQFP64. Além desse, temos já um microcontrolador baseado em Cortex M7, que possui já mais desempenho, que são esses destacados aqui embaixo. Então temos aqui vários microcontroladores da família H7. Então temos, que eu destaco aqui, o STM32H723. Ele pode chegar a um single core, pode chegar a 550 MHz, 1177 a pontuação aqui de desempenho, possui 564 kilobytes de RAM e até 1 megabyte de memória flash. Na família Dual Core, eu destaco aqui o STM32H745 ou 755, possui 480 MHz de Cortex M7 com mais 240 MHz para o Cortex M4. Então ele possui pontuação de 1027 mais 300. Possui memória RAM de 1 MB e flash de até 2 MB. Além desse, também eu destaco o STM32 Single Core H743. Possui 480 MHz, 1027 de pontuação, 1 MB de memória RAM e até 2 MB de memória flash. Os novos microcontroladores aqui em amarelo são Boot Flash Line, podendo chegar até 600 MHz, porém, conforme pode ser visto aqui, possuem apenas 64 kilobytes de memória flash interna. Então, por isso que é Boot Flash. Então, é necessário aí uma manipulação para executar o código a partir de uma memória flash externa. Então, eu não recomendo aí para iniciante nenhum desses H7, né? Mas principalmente esses de boot flash. O que eu recomendo para os iniciantes são o STM32F4, o G4 ou o H5, que será utilizado aqui nesse curso. Além da família STM32, vamos dar uma olhada aqui agora no profile ou na linha de ARM Cortex-M, que são os processadores que são baseados, o STM32 utiliza para desenvolver os seus dispositivos. Então temos aqui essa imagem. Então eu selecionei alguns, né? Não estão todos aí os Cortex-M, os processadores Cortex-M. Então eu selecionei o Cortex-M0 aqui no canto superior esquerdo. Temos o Cortex-M4, temos o Cortex-M7, M33, o M55 e o 85. Que eu destaco aqui em particular é o Cortex M4, o Cortex M7 e o Cortex M33. Será o foco aqui mais do nosso curso. No Cortex M4,
a gente vê aqui um diagrama de bloco em que consta aqui apenas para o processador as suas funcionalidades disponíveis. Por exemplo, ele possui um Nested Vector Interrupt Controller, conhecido como NVIC, um gerenciador de interrupções. A gente vai ver ao longo do curso aí, vamos trabalhar um pouco com ele. Mas aqui essa imagem é mais para referência, né? Eventualmente aí talvez eu não entre em tantos detalhes. O que eu quero dizer é o seguinte, o ARM Cortex M4 ele é uma CPU baseada na arquitetura ARM v7. Essa arquitetura ARM v7-M possui esses elementos aqui, podem, o STM32 aí, ele pode se utilizar dessas features, dessas funcionalidades, né? Eventualmente uma ou outra pode não ser implementada. Mas basicamente aqui as mais importantes, que geralmente são implementadas, é o NVIC, possui instruções de DSP, que é processamento digital de sinais. Geralmente implementa um coprocessador de ponto flutuante, que é o FPU. Geralmente ele implementa lá nos seus barramentos para se comunicar entre a CPU e as memórias e os periféricos. É, essa, esse protocolo aqui de barramento possui até 3 HB Lite. Que mais? Vai implementar funcionalidades aqui para depuração do código, que a gente vai verificar isso daí na prática posteriormente. Possui a conexão JTAG e Serial WAR. São relacionados aqui e o Breakpoint Unit, relacionados a Data Watch Point também, esses quatro blocos relacionados à parte de debug. Além disso, pode implementar o ITM3 e o ETM3, que são relacionados ao debug também, mas aí são sinais que podem ser transmitidos via PIN externo aí ao microcontrolador. Então, esse diagrama de blocos aqui, o mais importante são entender, né, que ele possui aqui instruções de DSP, ponto flutuante, a arquitetura da CPU é baseada no ARM v7M, que ele possui um controlador de interrupção e já implementa aqui várias funcionalidades para depuração e debug do código, né, que ajuda muito durante o desenvolvimento. E além de definir o tipo de barramento utilizado. A linha imediatamente aí, posterior aí ao Cortex M4 que foi lançada foi na época, né, contemporânea, foi o Cortex M7. Porém ele já é bem mais avançado do que o Cortex M4. O Cortex M33 ele se parece muito com o Cortex M4, porém a CPU é baseada em uma outra arquitetura. Então vamos verificar aqui o Cortex M33 antes de ir para o Cortex M7. Dá um zoom aqui. O Cortex M33 ele já é uma CPU baseada numa arquitetura mais nova, o ARM v8M da família Mainline, ou seja, um ARM v8M. Ele vai possuir também o mesmo NVIC, que é o controlador de interrupções. Possui também ponto flutuante, aqui já é uma versão mais nova, é o ponto flutuante na versão 5, enquanto que no Cortex M4 é a versão 4. Possui instruções de DSP equivalentes ali ao Cortex M4 e algumas instruções a mais, que são equivalentes aí ao Cortex M7. Então essa família ARM v8M ela engloba todos as instruções aí de CPU e de DSP ponto flutuante da família Cortex da família ARM v7M. Possui aí também funcionalidades de debug, JTAG, Serial WAR, Breakpoint, Data Watchpoint, ITM e ETM3. Agora o seu barramento já é baseado, pode ter até dois HB5, Advanced High Speed Bus, aí já é um protocolo 5, enquanto que no Cortex M4 era o protocolo Lite, né? Ele dá suporte também a um coprocessador, pode ser implementado junto aí próximo aí à CPU, geralmente para operações matemáticas ou de criptografia, que é utilizado esse coprocessador, às vezes nem é implementado. Então, voltando aqui para o Cortex M7, que é a CPU baseada no ARM v7M, ele também possui o NVIC, ponto flutuante, instruções de DSP, aí são instruções aprimoradas em relação ao Cortex M4, né? Possui os
as interfaces aí para debug, que é esse JTAG, Serial Or Breakpoint, Data Watchpoint, além a parte de trace, né, que são sinais que podem sair da CPU através do pino do microcontrolador, pode ser feita a leitura aí pelo seu computador. Então temos o ITM e o ETM. ETM é Embedded Trace Macrocell. Eu diria que o ETM engloba o ITM, né? Que o ITM seria uma subcategoria do ETM, mas essencialmente aí são equivalentes. Além disso, ele vai ter um protocolo aqui, o barramento, né? Ele vai ter até duas AHB Lite também, igual o Cortex M4, porém ele já implementa aqui, ó, uma matriz de um barramento na forma de matriz AXM, que aí a gente vai ver depois lá. Essa parte aqui a gente não vai ver, mas a gente vai ver alguma coisa parecida no Cortex no STM32, que ele implementa também uma matriz de conexão entre a CPU e os periféricos, né? E aí permite que os dados trafeguem aí em diversos canais, digamos assim. É como se fosse uma matriz, né? Algo relacionado a um multiplexador, mas é uma matriz que permite aí que os dados possam chegar da CPU, que é do master, né? Ou do DMA, até diversos periféricos aí que tiver conectado nessa matriz de pontos, né? O master pode falar aí com alguns periféricos, o DMA pode falar com alguns outros, e vice-versa. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes depois. Mas o Cortex M7 ele já implementa essa AXM, que é mais avançada ainda que o que veremos aí no Cortex, na verdade, no Cortex M33. Além disso, ele vai ter aqui também Instruction Cache, instruções de cache e Data Cache. São cache de instruções e de dados. Cortex M7, Cortex M4 na arquitetura ARM V7 baseada em baseada em arquitetura Harvard, né, em que as instruções e os dados são separados. Isso aí para microcontrolador é bastante importante porque teremos aí uma linha dedicada para instruções e uma linha dedicada para dados que acelera aí o fluxo, né, dos dados. Então, mas essas informações aí ficam aí, digamos, mais para curiosidade, né? Durante a programação a gente não enxerga essas questões. Bom, só para pincelar aqui, nós temos o Cortex M55 e o M85. Posteriormente eu vou fazer recomendações de livros, logo na sequência, e mais detalhes podem ser visualizados aí nesses livros ou pela internet. Mas os livros são altamente recomendados. Mas só para finalizar essa imagem, temos o Cortex M55 e 85. Já são processadores mais novos, a arquitetura ARM V8.1, Cortex M55, conforme eu mostrei naquela imagem da família ST, possui um recém-lançado microcontrolador, enquanto que o Cortex M85 só temos microcontroladores ainda anunciados que ainda não chegaram ao mercado. Então, basicamente aqui eu deixo aí mais para referência essa imagem. O que eu quero dizer é o seguinte, que podemos ver que os microcontroladores ARM Cortex-M eles foram sendo escalados, evoluídos ao longo do tempo, passando do Cortex M0, M3, M4 e M7, evoluindo aí para Cortex M33, M55 e M85, que são as novas famílias. Embora o Cortex M4 e o M7 não serão, né, descontinuados, não é uma substituição, a ideia não é essa. Podemos ver que o Cortex M55 e 85 apresentem mais recursos, né, digamos assim, embora, né, eventualmente o Cortex M7 possa apresentar um desempenho de processamento bruto aí superior ao Cortex M85.
Porém, teremos aí o Cortex M85 que será superior ao Cortex M7. Então, enquanto que antigamente aí o pessoal trabalhava com microcontroladores de 8 ou 16 bits, nós vemos aí uma evolução bem considerável, bem forte. Aí os microcontroladores apresentando aí desempenho próximos aí até de microprocessadores, né, eventualmente aí, dos mais antigos. Então esse curso aí é bastante importante, que vai dar os fundamentos. A gente vai trabalhar com o Cortex M33, mas é similar aí ao Cortex M4. Para não aumentar a complexidade, é importante respeitar a curva de aprendizado, né? Eu não recomendo aí a família ARM V6, porque já é um pouco mais defasado. Vou utilizar o M33 por conta, né, digamos assim, uma certa exclusividade, pouco conteúdo na internet, né? Se bem que ele é bem similar aí ao Cortex M4. Tá ok? Agora eu vou fazer recomendações dos livros que eu tenho aqui para passar, é bastante importante. O primeiro livro é esse aqui, ó. Definitive Guide to ARM Cortex M23 e 33. A capa do livro é essa. Vou mostrar aqui o site da internet. Vou pegar aqui o link. Então aqui está da editora do livro, né? Tá o livro, tem aqui a versão PDF, etc. Você pode consultar aí o link. Bom, temos aqui você pode dar uma pausa no vídeo para verificar aqui o conteúdo, né? Tabela de conteúdo. É, esse livro aqui é fundamental, é o livro que vai dar toda aquela base ali, fundamento, explicar aí o funcionamento. Altamente recomendado, né? A leitura eventualmente aí pode ser um pouco difícil, mas é um livro importante. O outro livro que eu trago aqui, todos são altamente recomendados, né? O outro livro aqui que eu trago é esse aqui, ó, The Designer's Guide to ARM to the Cortex-M Processor Family, terceira edição. Aqui está a capa. Vou abrir o link aqui também. Então aqui está o link desse livro. Tem a versão PDF, né? Aqui é no site da editora, só como referência. Temos aqui o sumário do livro. Esse livro aqui ele já tem um enfoque um pouco mais. O outro livro também tem um enfoque um pouco prático, né? Mas ele vai discutir aqueles conceitos ali da arquitetura de maneira bem precisa, muito bacana. Mas esse livro aqui ele já traz um pouco mais da parte de software. Extremamente rico aqui as informações que ele traz, né? Por exemplo, ele vai falar sobre o CMSIS, fala um pouco sobre práticas aqui com DSP. Vai falar também ó, sobre RTOS, sistemas operativos, tem 2 capítulos. Então, ó, é um livro baseado aí para quem quer aprender a desenvolver um código bastante eficiente. Um livro muito, muito importante. Todos os livros aqui são altamente recomendados. Um outro livro que eu trago aqui também, esse livro aqui, né? Mastering STM32, segunda edição, Release 2.2. Aqui é o nome do autor. Só que aqui ele vai utilizar o STM32 Cube IDE, que não é o que utilizaremos aqui nesse curso. Porém, esse livro aqui também traz bastante conteúdo, não vai trazer só sobre o Cube IDE. Então, ele pode ser adquirido aí a versão PDF, né, por $30, PDF, EPUB, etc. Tem 910 páginas. Ele não fala só sobre o Cube IDE, por exemplo, ele vai falar aqui ó, sobre o NVIDIA, sobre o ART, tá vendo? Para quem quer conhecer um pouco dos periféricos. Show de bola esse livro aqui, ó. Tem periféricos aí incomum aí pra você ver vídeo na internet, por exemplo, esse, Watchdog. Ele fala também um pouco sobre debug aqui, tá vendo? Vai falar sobre FreeRTOS, entre outros. No comecinho também ele traz informações aí sobre a arquitetura do ARM Cortex-M, bem bacana. Então vale muito a pena. Tem um livro tem 910 páginas também, né? Não apresentei a quantidade de páginas dos outros. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente.
Tá aqui, ó, esse primeiro livro, né? Esqueci de informar, tem 928 páginas. Então são livros densos, né? Esse segundo livro aqui, ó, ele já possui 648 páginas. Livro recém-lançado também, ó, 2022, 2020. Esse aqui foi atualizado, release 2.2 em 2025, certo? Esses três livros aqui são os principais. Agora, um outro livro para auxiliar aí no seu desenvolvimento é esse livro aqui, de linguagem de programação C. C, How to Program. Eu recomendo aí para quem quer aprender a aprimorar a linguagem C. É um livro para iniciantes, sim, mas também possui conteúdos aí relevantes aí para quem é intermediário ou até mesmo avançado. Possui, é, vamos ver aqui na página do autor. Então ele está na nona edição, né? Essa aqui é a capa do livro em inglês, aqui é a versão internacional, mas também é a nona edição. Você pode encontrar um desses dois aí. Um livro muito bonito, todo colorido. Aprendi a programar essencialmente em C por esse livro. É o melhor livro, na minha opinião, disparado, é o melhor livro que existe de C. Você pode baixar aqui na página do autor o sumário. O que ele traz de legal, que eu me lembro de cabeça, faz tempo, né? Além de ele trazer tudo colorido, super organizado e abordar todos os tópicos que tem que ser abordado, ele vai falar também sobre algoritmos, né? Vai trazer algum conteúdo aí sobre algoritmos. Aí você vê o funcionamento, você escreve em seu algoritmo. Então, é um livro muito, muito show de bola também. Sem muitos detalhes, vamos só ver a quantidade de páginas aqui que tem. Então, eu estou aqui no site da Amazon, né, para procurar a quantidade de páginas. Naquele site não achei. Também é um livro bastante espesso. 832 páginas, só que se eu não me engano ainda tem ainda apêndices. Tá, o livro show de bola. Que aí as recomendações. Esse é o primeiro vídeo. Então esse aí foi o primeiro vídeo da série STM32 ARM Cortex-M. Como programar. O primeiro vídeo foi a família STM32, apresentei. E a linha Profile ARM Cortex-M. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.